Obrigado, irmãos, que o Senhor abençoe. Igreja querida, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 24. O Evangelho de Lucas, capítulo 24, os irmãos se coloquem em pé e leremos verso 44 a 47. Lucas 24, 44 a 47. E disse-lhes: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas, e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras, e disse-lhes: assim está escrito e assim convinha, que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra para nós. Dizemos amém. Pode se assentar, por favor. A mensagem da ressurreição, meus amados irmãos, é uma mensagem de alegria. Eu disse isso em algumas ocasiões ao longo desta semana, porque sabemos que a religião tradicional do Brasil, que é tão distante do Evangelho, também estipula que os dias que antecedem a ressurreição sejam dias de sobriedade, de tristeza, de lamento, e as pessoas, muitos, vivem isso intensamente. Quarta-feira tivemos uma oportunidade de pregar na Secretaria de Estado de Saúde, e depois de eu ter proclamado sobre Jesus vivo, e falei isso com tanto entusiasmo, alguém veio dizer: não, mas para nós é dia de lamento, é uma semana uma semana sombria, uma semana soturna. Eu teria dificuldade, irmão, mesmo que me induzisse a sentimentos soturnos, porque Jesus Cristo não está vivo hoje. Ontem Ele estava vivo igualmente, e antes de ontem também, e Ele está vivo todos os dias, desde que ressuscitou dentre os mortos. É claro que em meio ao dia a dia, e quando nós temos de lidar, dialogar com cultura, com a espiritualidade tão vazia de conteúdo do nosso tempo, é difícil a gente perceber a realidade cheia de triunfante alegria da ressurreição. Então a gente tenta encontrar aqui no horizonte deste mundo coisas que comparem e que nos ajudem a perceber esse sentimento. E assim eu me lembrei de ter lido anos atrás a história de um jovem, tinha 17 anos apenas, quando se alistou voluntariamente para lutar na guerra do Vietnã. 17 anos. Papai e mamãe, olhe para o seu filho de 17 anos e veja se você teria condições no coração de entregar seu filho para se alistar para servir. E com 18 anos recém-completos, ele foi deixado em campo de batalha, e estava em batalha há apenas 3, 4 meses, quando foi tomado como refém, no começo do ano de 1968. Acontece que ele foi tomado como refém, mas os outros do seu batalhão foram mortos, e ele foi dado como morto. Chegou um telegrama do exército para a casa dos seus pais, dizendo que lamentavam muito, mas o jovem soldado, o nome dele era Ronald Ridgway, aliás, vou entregar aqui a história, ele ainda vive, foi morto em batalha, e os pais fizeram um sepultamento simbólico, um caixão com pedras para poder representar o seu filho, porque o corpo não foi encontrado na batalha, foi dado como morto. Mas ele não estava morto, ele passou 5 anos como refém dos Vietcongs. 5 anos, inclusive, sendo torturado quase que diariamente. Esse é o testemunho que ele tem para dar, até que em 1973, ele foi solto. E solto foi levado para uma embaixada americana. Não morri, estou vivo. Foi levado de volta para casa. Ele tem um testemunho para contar, porque ele é uma das poucas pessoas que viu o próprio túmulo.
Ele viu o túmulo, a lápide, o nome dele, a data que ele nasceu em 1950 e uma falsa data de morte em 68. Você imagina a alegria dos seus pais quando receberam o comunicado dizendo: foi um engano, ele não estava morto, não, está vivo, está voltando para casa. Você consegue imaginar? Você consegue imaginar a alegria da família quando ele entrou em casa 5 anos depois, 5 anos de lamento, 5 anos de saudade, e ele entra vivo portas adentro de casa? Você consegue imaginar essa alegria, esse alívio, essa paz tão grande, essa gratidão tão grande? Irmão, isso é apenas um pouco. Imagine o que não foi a alegria no céu, imagine a alegria no coração de Deus, quando no domingo pela manhã o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E é essa mesma alegria que a ressurreição proclama para nós. Esta foi a alegria experimentada pelos discípulos quando viram Jesus ali. Eu fui direto no versículo 44, mas veja o que diz o versículo 36, espero que você não tenha fechado a Bíblia. E falando eles destas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados, atemorizados, pensavam que viam algum espírito, estavam sem acreditar nos próprios olhos. E Jesus lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem tais pensamentos aos vossos corações? E assim Jesus mostrou-se vivo aos olhos dos seus discípulos. Queridos irmãos, a verdade de que Jesus Cristo vive permeia todo o Novo Testamento. Já disse alguém que esta verdade por si só é a pedra fundamental do cristianismo. Toda a fé cristã está edificada sobre isso. E quem disse isso não foi um filósofo, um apologeta, um teólogo, embora ele fosse todas estas coisas, foi o próprio Paulo de Tarso que disse: cristianismo está construído, 1 Coríntios 15, 14 em diante, o cristianismo está construído sobre a verdade de que Jesus ressuscitou. Hoje eu queria primeiro, e desculpe por eu não ter tido tempo de preparar o resumo da pregação, mas eu te encorajo a tomar notas, eu tenho algum conteúdo para passar para a igreja nesta manhã. Eu quero começar visitando algo que já é sabido por nós, visitando algo que inclusive já trouxe no púlpito em outra ocasião, mas visitando algo importante, principalmente porque temos tantos novos na fé entre nós. Algumas razões bíblicas pelas quais nós temos tanta convicção a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. Essas razões, eu não lerei o texto, eu não vou entrar em muito detalhe em cada uma delas, mas a referência para isso é 1 Coríntios 15, versículo 4 a 8. A primeira razão, irmãos, porque nós cremos na ressurreição de Jesus Cristo, é porque, como diz 1 Coríntios 15, versículo 4, ele foi visto por mais de 500 pessoas, é o versículo seguinte, foi visto por mais de 500 pessoas, diz o texto, foi visto por Cefas, depois pelos 12, e foi visto por mais de 500 irmãos. Por mais que estas pessoas não estejam vivas hoje, não estejam no mundo hoje, em algum momento eles estiveram no mundo. Em algum momento, eles estavam lá durante décadas, prontos para contar para várias pessoas que viram Jesus, que tocaram o seu corpo ressurreto. Então, a ideia de que isto aconteceu, e aconteceu por um grande número de pessoas, em diferentes lugares, por um período extenso de dias, quase 50 dias, faz cair por terra qualquer ideia parecida com a teoria de que se tratou de uma alucinação coletiva. Veja que algumas das maneiras como o mundo tenta diluir e descartar e mentir a respeito da ressurreição de Jesus são fáceis de nós as identificarmos como ideias falsas. A ideia islâmica de que Jesus foi substituído por alguém parecido com ele foi crucificado e no domingo ele apareceu lá, eu estou vivo. Coloca Jesus Cristo como um enganador, como um falso salvador. Além de ser algo irracional, ela implica num conluio, uma conspiração de pessoas. Agora, e já antecipando uma das próximas colocações, é verdade, infelizmente a gente mente. A gente gostaria até que não fosse assim, ou não gostaria de admitir, mas infelizmente, de vez em quando, a gente mente.
Uma coisa é mentir, outra coisa é sustentar uma mentira, inclusive debaixo de tortura, e inclusive até a morte, inclusive estar disposto a morrer por uma coisa que você sabe que não é verdade. É loucura isto. Outra das coisas que dizem é que, na verdade, não foi uma ressurreição assim. Você vai ouvir os teólogos liberais que não têm compromisso com Deus nem com a Bíblia dizerem isso. Na verdade, eles estavam reunidos numa sala, vivendo o luto, e em algum momento, enquanto viviam o luto, começaram a falar: você lembra como Jesus era? Você lembra do som da voz dele? Você lembra do cheiro da roupa dele? Você lembra de como ele fazia com a gente? Você lembra daquele dia que ele falou isso com você, Pedro? E João disse: é verdade. Lembra quando ele falou isso contigo, Simão? E aí essa teoria enganosa, sutil, claro, tudo que vem do diabo é enganoso e sutil, faz as pessoas acreditarem que não. Eles estavam ali vivendo um momento de lembranças, e enquanto um lembrava e o outro lembrava e o outro lembrava, foi como se Jesus estivesse ali de novo. E essa foi a ressurreição, dizem esses enganados e enganadores. Não, irmão. Ele foi visto, foi tocado por mais de 500 pessoas em diferentes lugares ao longo de número de dias. Quando nós estamos falando da ressurreição, nós não estamos falando de um conluio, quer dizer, de uma conspiração. Nós não estamos falando de uma experiência emocional, existencialista, não. Nós estamos falando de um fato, e glória a Deus, porque isso é um fato. Uma das razões porque nós acreditamos nesse fato: Cristo foi visto por mais de 500 testemunhas. As principais testemunhas pagaram com isso, quero dizer, pagaram por isso com sua própria vida. É verdade, existe um bocado de gente, e cada um deles vai prestar conta a Deus. Existe um bocado de gente que engana os outros e que prega em nome de Jesus um falso evangelho com a intenção de explorar e de arrancar dinheiro das pessoas. Sim, mas isso não aconteceu com Paulo, isso não aconteceu com Pedro, isso não aconteceu com João, isso não aconteceu com Matias, isso não aconteceu com Mateus, isso não aconteceu com nenhum dos 12. Eles não ganharam nada, pelo contrário. Eles perderam muito, perderam uma vida tranquila, perderam os seus negócios, perderam as suas coisas, perderam muito. E ao fim, pagaram com a própria vida, debaixo de tortura e espartilho. Então imaginar que aquilo foi uma conspiração, uma mentira bem elaborada. Repito, quem está disposto a morrer por uma mentira, sabendo que é mentira? Ao texto de 1 Coríntios 15, nós encontramos lá o relato da conversão dos familiares de Jesus Cristo. Pode te espantar isto aqui, mas José e Maria tiveram outros filhos, e o nome deles aparece em alguns dos evangelhos. Um deles era Tiago, que escreveu a carta de Tiago. Estes não criam em Jesus, está lá no evangelho de Marcos, capítulo 3. Seus irmãos, quero dizer, final do capítulo 2, seus irmãos não criam nele. Não criam em Jesus como Salvador, mas depois da ressurreição, nós encontramos Tiago, está lá na carta de Tiago, capítulo 1, versículo 1, Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Está lá na carta de Judas, versículo 1, Judas, irmão de Tiago e servo do Senhor Jesus Cristo. Judas também era um meio-irmão de Jesus, um filho de José e de Maria. E esses dois e os outros encontraram com o seu irmão que viram morto, viram-no depois ressuscitado, e isto foi o que causou, para a glória de Deus, a conversão destes homens ao Senhor. Eles se converteram, e se converteram de verdade, não se apresentavam como irmãos de Jesus, nem tentaram ocupar lugar de primazia por causa disso. Eles se apresentavam não como irmãos, mas como servos de Jesus, porque a experiência de vê-lo ressurreto, irmão, foi impactante demais. Eles se renderam à palavra de Deus. Paulo cita a si mesmo como razão. Ele diz: a mim, o último dos últimos, como nascido fora de tempo, também fui testemunha da ressurreição. E a conversão de Paulo de Tarso é uma gigantesca razão porque nós acreditamos na ressurreição de Jesus Cristo, porque Paulo de Tarso era um inimigo dos piores. Respirava ódio e ameaças contra as igrejas do Senhor, envidou a sua vida com afinco em perseguir e destruir o nome de Jesus. Mas num momento, subitamente, este homem, um perseguidor, um homem tão cheio de ódio, converteu-se. E aquele que passou a pregar a fé que antes procurava destruir, como lemos em Atos capítulo 9. O que aconteceu com Paulo?
Aconteceu com Paulo, que ele se encontrou com Jesus. Jesus disse a ele: por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ele se converteu: o que queres que eu faça, Senhor? Foi batizado, tornou-se um cristão, trocou de nome, trocou de vida, passou a promover a fé que dantes procurava destruir. Eu citei aqui para você, para a sua reflexão, para a sua análise, algumas razões apresentadas na Bíblia, embora se refiram a fatos que nos dão razão para crer na ressurreição de Jesus. Vá procurar a história de Lee Strobel. Lee Strobel, que era um ateu, mas a sua esposa se converteu e ele passou a estudar a ressurreição de Jesus e encontrou razões tão fortes para crer que ele próprio se rendeu, e hoje ele é um pregador, é um apologeta, é um defensor da fé em Jesus Cristo. Cremos, irmão, na ressurreição, não como uma experiência subjetiva, mas como um fato, e como um fato que tem significados. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 14, Paulo fala assim: mas se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé. Se Cristo não ressuscitou, estamos nos nossos pecados. Se Cristo não ressuscitou, os que dormiram em Cristo, os que morreram, estão perdidos. Se Cristo não ressuscitou, somos de todos os homens os mais dignos de pena. Agora, vamos ler esse texto partindo da verdade de que Jesus ressuscitou. E veja o que ele significa para você. Se Cristo ressuscitou, não é vã a pregação. Se Cristo ressuscitou, temos um grande motivo para pregar. Você, para levar o evangelho para os seus vizinhos, para não desistir de orar e de insistir com seus parentes que não são crentes. Você tem um motivo poderoso para trazer convidados aos cultos. O motivo é: Cristo ressuscitou. Não é vã a nossa pregação. Não é vã a nossa fé. Temos uma razão pela qual cremos e temos uma esperança para a vida por vir. Irmão, não estamos mais dos nossos pecados. Paulo disse: se Cristo não ressuscitou, então estamos nos nossos pecados. A verdade é, Cristo ressuscitou e nós não estamos mais nos nossos pecados. Ele diz: se Cristo não ressuscitou, os que morreram estão perdidos. Mas, irmão, o oposto é que é verdade. Cristo ressuscitou. Então os nossos amados que já partiram deste mundo, nesse momento tem um grupo da igreja participando de um velório de uma mulher crente, com seus filhos crentes, cantando hinos, orando, pregando a palavra de Deus. Eu estava lá ontem à noite, dirigi um momento de oração, parecia que estávamos num culto, irmãos, porque estávamos cantando Tu és soberano, estávamos cantando porque Ele vive, estávamos declarando coisas belas e verdadeiras, e você ouvia as pessoas cantando, talvez com emoção, talvez a voz um pouco embargada, mas cantando. Quando vamos nos velórios por aí, a gente vê as pessoas cantando: amigo é coisa para se guardar, debaixo de 7 chaves, do lado esquerdo do peito. Não é isso que a gente vê. A vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. É o que a gente ouve nos velórios. Mas quando vamos num velório cristão, nós ouvimos alguém cantando assim: um dia irei passar o rio, vencer a morte sem temor, morrer para mim será vitória, verei a glória de Jesus, meu Salvador, porque Ele vive, posso crer no amanhã, temor não há, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. É diferente ou não é? É um mundo de diferença. Se Cristo ressuscitou, os que dormiram em Cristo não estão perdidos. E se Cristo ressuscitou, em vez de mais dignos de pena, nós somos de todos os mais bem-aventurados. E eu lhes proporei ainda uma colocação. A ressurreição de Jesus é a prova de um monte de coisas. É a prova da existência de Deus. Não existe ateu diante do túmulo vazio. É a prova da veracidade da Bíblia. Não existe teólogo liberal diante do túmulo vazio. É a prova da realidade do pecado. Se houve morte é porque houve pecado. Mas também é a prova da nossa salvação. É a prova do nosso perdão. É a prova de coisas por vir. É a prova do regresso de Jesus. É a prova de que os reinos deste mundo se tornarão o reino do Senhor, como está cantado lá. E, aliás, o coro estava cantando isso ontem à noite. É a prova
da eternidade por vir com Cristo Jesus. Agora, antes do culto, me perguntavam, o que significa a ressurreição para nós, a equipe que estava aqui filmando? Eu disse para eles, significa que Jesus disse, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Mas além de religião, é uma mensagem de amor. Disse, não, Ele é o Senhor de todos. Ele vem em breve, todos devem se render ao seu domínio. Não dá para transformar a Páscoa em uma coisa ecumênica, ela não tem nada disso, nem de inclusivo problema do mundo. A Páscoa diz que existe um rei sobre o mundo inteiro, todos devem se render a ele, e em breve ele vem para conquistar o seu reinado. Nesta manhã, irmão, nós que frequentemente apontamos a Páscoa e a ressurreição com a ideia bíblica de vitória, de conquista, de senhorio, toda a autoridade lhe foi dada no céu e na terra, sim, mas eu quero olhar rapidamente para Lucas capítulo 24 e ver Jesus como o nosso discipulador, nosso mestre, que nos ensina na palavra de Deus. O texto que eu li é o terceiro texto, no capítulo 24, em que as palavras de Jesus são postas em destaque, no sentido de trazidas com uma nova vida para o coração dos seus discípulos. Eu quero dizer-lhes em primeiro lugar, irmão, que Cristo vive e a palavra dele é viva para nós na hora da provação. Capítulo 24, versículo 5. E estando elas, as duas mulheres que foram ao sepulcro de Jesus, muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, e quando você compara com o relato de Mateus, com o relato de Marcos, com o relato de João, você encontra a intensidade do sentimento das mulheres, quando encontraram o sepulcro vazio. De início, elas não pensavam que Jesus Cristo tinha ressuscitado, pensavam antes que o corpo tinha sido roubado. Maria Madalena implora a um homem que ela não reconheceu, achando que era o cuidador do jardim, dizendo, onde está o corpo? Eu vou buscar. Tente imaginar uma mulher carregando o corpo de um homem morto. Era um gesto de profundo e dedicado amor. Ela não reconheceu, era o próprio Jesus, mas era difícil para elas viver aquele momento. Pensavam que o corpo do Senhor tinha sido roubado. Conseguimos imaginar, irmão, quanta angústia encheu o coração delas. Está aqui, elas estavam com o rosto baixo, atemorizadas. O anjo lhes disse, por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Atenção! Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galiléia, dizendo, convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. O detalhe do versículo 8, e lembraram-se das suas palavras. Lucas faz algo aqui que eu preciso mencionar, é digno de menção. Ele cita palavra por palavra, Mateus 17, 22. Aluno da escola bíblica dominical, está com saudade da sua aula. Domingo que vem tem, eu prometo, a não ser que Jesus volte antes disso. Você está sentindo falta? Isto tem um valor no MBD de todo tamanho. Prova que o evangelho de Mateus já existia, prova que o evangelho de Mateus já estava em circulação, prova que ele foi reconhecido pelo próprio Lucas como palavra de Deus. Glória a Deus, o povo de Deus diz amém. Veja só, eles citam o evangelho. Ele cita as palavras de Jesus, termina dizendo, e lembraram-se das suas palavras. E ao lembrar-se das suas palavras, elas partiram ao encontro dos discípulos para anunciar que Jesus Cristo estava vivo. E veja como elas foram recebidas, no versículo 11. E as suas palavras lhes pareciam como um desvario, e não creram. Mas elas permaneceram crendo. Duas delas não tiveram o encontro com Jesus imediatamente, partiram para dar a notícia, mas creram. A que encontrou-se com ele, é claro, creu ainda mais. Mas isto representará para nós, irmão, que Cristo vive e a sua palavra é viva para nós na hora das provações. Lembrai-vos das suas palavras. Nós, irmão querido, frequentemente precisamos nos lembrar das palavras de Jesus. Quando somos testados, tentados, provados, quando passamos por difíceis experiências de vida, o conselho bíblico continua, lembre-se do que ele falou. Lembre-se. E a sua experiência e a minha confirmam
quanto conforto nós experimentamos quando, como elas, nos lembramos das suas palavras. Algumas semanas atrás, o pastor Itamir Neves estava aqui numa quarta-feira, e um grande grupo de irmãos participou daquele culto. Tem sido assim, graças a Deus, a cada quarta-feira. E os que ouvíamos a pregação do pastor Itamir, comentávamos entre nós, no dia seguinte, nos dias seguintes, como, não foi meu irmão que estava aqui, como ele foi usado por Deus para falar ao nosso coração de uma maneira. Deixa eu dar o meu testemunho. Houve um momento da mensagem em que, e a única explicação para isso é Deus, eu não tive um minuto sequer antes do culto para conversar com o pastor Itamir, mas ele disse as exatas palavras que eu estava dizendo em meu pensamento e que eu tinha dantes dito a Deus em minha oração. Ele citou as exatas palavras que estavam entre mim e Deus, num ponto da sua mensagem. Já viveu experiência parecida? Deixa eu lhe dizer uma coisa, irmão. Não é Hugo, Itamir, Igor ou outros pregadores. É Cristo. É o Espírito de Cristo que traz ao nosso coração a lembrança das suas palavras. Sabe o que está escrito em João 14, 26? Aquele Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixa eu dizer uma outra coisa para você. Nada é mais típico de um morto do que o silêncio. Se Cristo fala, é porque está vivo. E nós, irmão, precisamos ser lembrados das suas palavras. Frequentemente, os nossos pensamentos são torturados com inquietações sem fim. Frequentemente, o nosso coração é torturado pelas inquietações deste mundo, pelas preocupações com as coisas deste mundo, pelas incertezas e dúvidas e problemas e dificuldades que nós vivemos. Se tem uma coisa que nós precisamos, é de ouvir a voz de Jesus no nosso coração. Eu tenho um livro, inclusive está em PDF, está em inglês, mas se você quiser eu posso te mandar. Um livro novo, foi publicado por volta de 1670, mais ou menos. Preciosas Promessas Bíblicas. O autor, Samuel Clarke, faz uma recapitulação das promessas bíblicas, relacionando-as a diferentes momentos de dificuldade da nossa vida. Este livro me foi de muito valor, de uma maneira. Foi assim, eu estava lendo pela primeira vez e me prendi, me fixei em alguns versículos. Passados alguns dias, eu estava vivendo uma situação difícil, em que eu me sentia injustiçado por uma crítica de alguém que tomou alguma proporção. E enquanto eu estava triste, pelo livro que eu tinha lido, veio um versículo de outro livro que eu já tinha lido, da Palavra de Deus, Salmo 37, versículo 6. Eu me lembro exatamente onde eu estava orando, atravessando a rua, indo para o ponto de ônibus, para pegar o ônibus, e me veio o Salmo 37, versículo 6. Versículo 5 diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. E o 6: fará sobressair a tua justiça, e o teu direito como o meio-dia. Então eu aprendi naquele momento, Deus falando comigo, que eu não deveria ser um advogado, um defensor de mim mesmo. Que eu deveria confiar a minha situação a Deus. E de fato, pouco tempo depois, Deus trouxe paz, Deus trouxe concórdia, Deus trouxe esclarecimento. Essa foi uma experiência que eu vivi. Acredito que você tenha vivido e viva experiências semelhantes, não só na pregação, mas também na sua leitura bíblica, não é verdade? Quando nós estamos lendo a Bíblia e aquilo faz um perfeito sentido com o que estamos vivendo, a ponto de deixarmos as nossas lágrimas em cima das folhas da Bíblia. Por isso que eu digo, não leia a Bíblia no tablet, nem no celular, vai estragar o negócio. Quando você for chorar. Mas eu lhe pergunto, como
Ei, me diga como? Você vai se lembrar de versículos que você nunca leu. Como você será lembrado de promessas que você não conhece? Como você será confortado pelos capítulos da sua Bíblia cujas folhas ainda estão coladas? Como você vai ser ajudado por Deus dessa maneira tão especial, se a sua Bíblia fica fechada do domingo à tarde ou à noite até o próximo domingo de manhã? Como? Pergunto de novo, como? Uma das maneiras, irmão, como a gente experimenta no nosso coração que Jesus ressuscitou, é quando nós vamos fazer a nossa leitura bíblica diária. Todos os dias, é uma das minhas repetições, todos os dias, antes de fazer a minha leitura bíblica, eu canto as mesmas palavras, estão escritas aqui na página da minha Bíblia aqui. Enquanto, ó Salvador, conhece? Enquanto, ó Salvador, teu livro eu ler, meus olhos vêm abrir, pois quero ver, da mera letra além, a ti, Senhor, eu venho a ti, Jesus, meu Salvador. Agora veja bem, eu estou vindo à página da Bíblia, é tinta e papel, mas eu estou dizendo, eu venho a ti, porque eu o encontro, você o encontra, ele fala conosco, ele vive e fala conosco, por meio da bendita palavra que ele nos dá. A palavra viva de Cristo, meu irmão, é o nosso sustento na hora da provação, e lembraram-se das suas palavras. Temos um segundo episódio neste texto, que está no versículo 13 em diante, quando 2 dos discípulos de Jesus Cristo, parece que desistiram diante de tudo o que aconteceu, tanto sofrimento, tanta injustiça, tão difícil de entender, eles partem embora de volta para Emaús, e aí acontece aquela caminhada que conhecemos, Jesus Cristo chegando do lado deles, Jesus Cristo falando com eles da palavra de Deus. Eu leio agora o versículo 25, e ele lhes disse, veja que palavras, confortadoras, ó nécios, é confortador, não é verdade? Você já está na pior, alguém vem e te chama de idiota, é uma maravilha. Sabe o que está acontecendo aqui? Nosso Salvador, cheio de amor, cheio de compaixão, dá o diagnóstico espiritual deles. A palavra não é uma ofensa, é um diagnóstico. Ó nécios, anoitos, em grego, está escrito, seu tolo, seu despercebido, seu ignorante. É porque nós usamos essas palavras normalmente para ofender, mas Jesus Cristo usa para ajudar, sabia disso? É o diagnóstico que ele faz. Ele está dizendo, você não sabe as coisas que você precisa saber, você não entende, não compreende as coisas que precisa entender e compreender, e por isso está fraco. Veja em seguida, ó nécios e, eu li o Novo Testamento em grego, bradicárdicos. Bradicardia. Bradicardia é quando o coração está batendo mais devagar do que deve, causa hipotermia na pessoa, tem que ir para o hospital. A bradicardia espiritual é pior. A bradicardia espiritual causa uma lentidão e um adormecimento espiritual. Jesus Cristo diagnosticou. Eles não sabiam o que precisavam saber e por isso o coração deles estava fraco. Agora preste atenção. Estes aqui, estes nécios e tardos de coração, tinham estado com Jesus, tinham acompanhado e visto os milagres e vivido todas aquelas coisas, e ouvido a sua voz e contemplado a sua face, e comido o pão multiplicado e visto a cura do cego, do leproso, do paralítico, do morto ressurreto. As experiências deles não eram suficientes. O culto dominical, por belo que seja, não é suficiente para sustentar a sua vida espiritual. Nós precisamos, para sair da bradicardia espiritual, da fraqueza, nos alimentar da boa palavra de Deus, pela qual o Cristo vivo nos fala ao coração. Depois de diagnosticar, Jesus Cristo medicou. Versículo 25 ainda, nécios e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Agora começa o tratamento terapêutico do médico Jesus, o médico dos médicos, e começando por Moisés e por todos os profetas.
explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Qual é a solução para as pessoas que estão espiritualmente fracas? A palavra de Deus, explicada, ensinada, aplicada no poder do Espírito Santo, ajudando-nos, meus irmãos, ajudando-nos a sairmos da fraqueza espiritual, deixarmos de ser nécios e tardos de coração para crer em tudo que os profetas disseram. Essa é a característica de alguém espiritualmente saudável, forte, pronto inclusive para resistir às provações. É alguém que crê na palavra de Deus. Deixa eu perguntar, qual seria o diagnóstico de Jesus Cristo para nós? Olha que nós estamos aqui, graças a Deus, numa igreja firme na sã doutrina, numa igreja que prega o Evangelho, numa igreja que ensina o Evangelho, mas isso não deve fazer com que a gente ache que está tudo perfeito e acima de qualquer possibilidade. Existem coisas que são universais, escuta-me, existem coisas que são universais, problemas que todo mundo tem um problema com orgulho, a questão é em que área, e o que é que você está fazendo a respeito dele. Todo mundo tem um problema com preguiça. Um não tem preguiça de estudar, mas tem preguiça de fazer exercício. O outro não tem preguiça de fazer exercício, mas tem preguiça. Complete aí você. Todo mundo tem um problema de preguiça. Todo mundo tem um problema de orgulho. Todo mundo tem um problema de ira. Ah, não, tal pessoa tem um problema de ira. Todo mundo tem um problema de ira. O que ira um não ira o outro, mas isso existe. A questão não é essa. A questão é o que você está fazendo com isto. Todo mundo tem um problema para administrar o prazer da comida talvez, da bebida, de outros prazeres. Todo mundo tem, todo mundo precisa. E a questão não é que a Bíblia vai nos mostrar, não faça isso porque isso é errado, não faça isso, não faça aquilo, não. Sabe como a Bíblia nos ajuda, irmãos? A Bíblia nos ajuda nos mostrando que Deus é maior, que Deus é melhor, que Deus é mais digno de ser amado, desejado e buscado do que todas estas coisas. Não é apenas porque ela normatiza o nosso comportamento, porque esse não é o objetivo. É porque ela nos mostra quem Deus é. E quando nós lemos a Escritura Sagrada, esta é a minha pregação de hoje de manhã, viu? Quando nós lemos a Bíblia, nós encontramos ela com o Deus vivo, que é tão maravilhoso de conhecer. Olha esse testemunho aqui. Este homem nasceu, já é falecido por sinal. Ele nasceu no interior da África, num lugar onde o Evangelho ainda não tinha chegado. Eu lerei o testemunho como ele está. Meu primeiro filho nasceu com uma deformidade física. Os anciãos da minha tribo ordenaram que ele fosse sacrificado. Mas algo dentro de mim se rebelou. Quando eles disseram que aquela era uma exigência dos deuses do nosso povo, algo dentro de mim dizia que isso não é verdade, esses deuses não são o verdadeiro Deus. E eu recusei dar o meu filho para ser morto. Fui espancado, expulso da tribo e disseram, se voltar com esse menino, mataremos vocês dois. Vaguei por lugares desertos, caí na enfermidade e fui acolhido por uma tribo, e fiquei com eles, e entre eles eu ouvi falar que havia um outro povo, do outro lado das montanhas, que conhecia o Deus verdadeiro, o Deus único, o Deus eterno, o Deus tão bom, que dá vida e não morte. Isso aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Ouvindo isto, eu parti em busca do verdadeiro Deus. Atravessei a montanha, cheguei do outro lado até encontrar o povo que me mostrou um livro. E nesse livro eu conheci o verdadeiro Deus e descobri que o nome dele é Jesus. Arrependi dos meus pecados, criei, entreguei a minha vida em Cristo, fui batizado e hoje sou um servo do Senhor Jesus. A razão por que nós precisamos da Bíblia, meus irmãos, é porque pela Bíblia o Cristo vivo fala conosco, nos mostrando quem Deus é. Veja no versículo número 32 de Lucas 24, disseram um ao outro, porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria a Escritura? Sabe que a palavra arder significa o verbo acender uma lâmpada.
Então sim, é isto que acontece, quando nós temos este encontro com Jesus vivo, falando ao nosso coração pela Escritura, uma luz se acende no interior do nosso coração, uma luz que aquece, uma luz que ilumina, uma luz que é acesa pelo próprio Jesus. A terceira cena em Lucas 24 foi a que lemos, quando Jesus vai ao encontro dos discípulos perplexos, atemorizados, e no versículo 44 ele lhes diz: são estas as palavras que vos disse, estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés e nos profetas e nos salmos. 45, então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Você já viveu essa experiência? Sabe o que acontece com uma pessoa quando ela está passando da morte para a vida? Um dos indicadores de que alguém está saindo das trevas e entrando para a luz, é que essa pessoa começa a ter um gigantesco prazer em ouvir a palavra de Deus. Sem citar nome, ontem à noite, no final do musical, alguém veio me cumprimentar e disse: olha, eu já ouvi Montserrat Caballé. Lembra de Montserrat? Uma magrinha. Eu já ouvi Montserrat Caballé, mas não me emocionei tanto quanto me emocionei nessa apresentação aqui hoje. E quando eu ouvi isto, claro, certamente houve uma apreciação do belo, da música, mas eu soube imediatamente: Deus está trabalhando aí nesse coração. Porque não é o belo, não é a técnica, foi tudo lindo, disso não há dúvida, mas o espiritual é mais belo ainda. Uma das coisas que acontece quando uma pessoa está deixando a morte e entrando na vida, saindo da escravidão e entrando na liberdade, ela gosta do culto, ela gosta da pregação, ela gosta dos louvores. O incrédulo fica inquieto: estou doido para o culto acabar, meu Deus, que hora isso termina, esse homem não para de pregar. Um coração desperto tem prazer na palavra de Deus. Ei, seu coração tem tido prazer na palavra de Deus? Talvez você esteja dormindo, talvez você ainda não tenha vindo para a vida em Cristo Jesus. Você acha o culto muito chato, a pregação muito sonolenta? Você tem mais prazer num filme do que na palavra de Deus, em se divertir do que na palavra de Deus? E esse é um sinal grave para a sua alma, que você precisa estar atento. Isso não é um sinal de vida, isso não é normal, isso não é comum, isso é ruim, isso é mau, isso é perigoso. Você precisa vir para Deus com todo o seu coração. Se existe algo que é um típico sinal da vida, é o que sentimos no coração quando Jesus nos abre o entendimento para compreender as Escrituras. E além dessa experiência, no versículo 46, disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse, e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Nós não podemos fazer a vontade de Deus, nós não podemos trabalhar para Deus, nós não podemos exercer qualquer função no seu reino, se nós não estivermos sendo capacitados, fortalecidos pela palavra de Deus. Quarta-feira passada, quando eu anunciei mais uma vez a criação do Instituto, do Centro, o nome que vier a ter, é a ideia, é a proposta que nós estamos trazendo para este 22º ano da vida da igreja. Começarmos algo para que a gente possa capacitar os servos do Senhor, professores da escola bíblica dominical, líderes de pequenos grupos, que vão ministrar no ministério infantil e tantas outras áreas da vida da igreja. E a razão por que estamos fazendo isso não é apenas para ficar mais fácil, é verdade, no fim das contas, o serviço da igreja vai estar alinhado e fluirá melhor, mas é porque nós queremos investir na vida dos servos de Deus e capacitá-los para que eles possam melhor servir o Senhor. Foi o que Jesus fez. Antes de esses homens serem mandados, enviados para a maior missão de todas, abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Quantos e quantos vivem uma vida cristã só de performance? Lembro-me de ter ouvido que um famoso cantor gospel teve que admitir, para não mentir, teve que admitir que nunca tinha lido a Bíblia toda. Ler a Bíblia toda não é privilégio só de pastor, de missionário, de vice-presidente de igreja, de professor de escola dominical. Ler a Bíblia toda é um privilégio de todo mundo que tem uma Bíblia completa.
Eu me lembrava, enquanto preparava esta mensagem, de ter lido, adolescente, O Contrabandista de Deus. Quem conhece O Contrabandista de Deus? Conhece? História emocionante, não é? Foi uma irmã que me deu, eu tinha 13, 14 anos, estava na classe de adolescentes da igreja, e uma irmã me deu O Contrabandista de Deus. É baratinho, é um livro pequenininho, tem 200 páginas ou menos. Você compra na Amazon, chega terça-feira na sua casa. Não sou representante da Amazon. Aí você lê O Contrabandista de Deus. Ei, é uma ideia, papai, dá de presente para o seu filho, para ele ler O Contrabandista de Deus. A história do irmão André. O irmão André que pegava um fusquinha e lotava o fusquinha de Bíblias e entrava na União Soviética. Deus sabe como ele entrava, ele dá os testemunhos de como Deus o protegeu, levando Bíblias para distribuir na União Soviética, onde era proibido, tá? Uma história parecida é a história do evangelista Michael Bilster. Em 1933, a Alemanha nazista invadiu a Polônia e começou o horror lá. Bilster estava ministrando na Polônia naquela época, mas foi forçado a sair. Então, antes de ir embora, escute essa história. Ele pegou a última Bíblia que ele tinha em polonês e deu de presente para um menino, um júnior. Era a última Bíblia que ele tinha em polonês e deu de presente para um menino de 11, 12 anos de idade. E teve que ir embora. Anos depois, ele recebeu uma comunicação pedindo que ele voltasse àquele lugar, que a presença dele era necessária. E ele foi. Ele conseguiu entrar na Polônia nazista durante a própria guerra. Isso aconteceu em 1940, uns 7 anos depois. O menino que tinha ganho aquela Bíblia, leu a Bíblia e encontrou no final da Bíblia um plano de salvação. Leu o plano de salvação e tinha uma oração sugerida lá. Você lembra dos Novos Testamentos que vinham com uma pequena oração? Foi assim que eu tomei a minha decisão, repetindo aquela oração que alguém abençoado escreveu. O menino fez a oração e passou a Bíblia para um vizinho. Esse vizinho leu a Bíblia e leu com seus pais que se converteram. A mesma Bíblia foi para outra casa ao lado, que leram a Bíblia e se converteram. E assim, ao longo de 7 anos, mais de 200 pessoas tinham se convertido naquele local por uma única e a mesma Bíblia. Era necessário que o missionário voltasse lá, porque ninguém tinha sido batizado, eles não sabiam orar direito, eles não sabiam prestar culto, eles não conheciam louvores. Era necessário que alguém fosse lá para discipulá-los. Quando ele entrou no celeiro de uma fazenda e encontrou lá mais de 200 pessoas, recém-convertidas pela leitura de uma única e a mesma Bíblia, Michael Bilster relata que ele se sentiu até um pouco intimidado, sem saber o que fazer. Ele disse: olha, normalmente nos cultos assim mais informais, a gente pede cada um para recitar o seu versículo favorito. Então por que não começamos assim, cada um recitando o seu versículo favorito? Houve um silêncio um pouco constrangedor, ele ficou com medo de ter pedido mais do que devia, até que alguém levantou e disse: o senhor está pedindo para a gente falar versículos ou capítulos? Michael Bilster não entendeu a pergunta, até perceber que o que tinha acontecido foi: 13 deles tinham memorizado Mateus, Lucas e o livro de Gênesis. Outros tinham memorizado todos os salmos. Outros tinham memorizado Marcos e João. Outro tinha memorizado Romanos, e outro Efésios, e outro Filipenses, e outro Gálatas. De maneira que uma só e a mesma Bíblia se multiplicou na memória da igreja. E quando era necessário ler um capítulo, um se levantava e declamava o capítulo inteiro para os seus irmãos. E onde é que nós estamos, irmãos? O que é que nós estamos fazendo? Nós temos um livro pelo qual nós nos encontramos com o nosso Deus, vivo, falando ao nosso coração, e deixamos esse livro fechado. Nós temos dúzias, eu tenho mais de 70 Bíblias, mas não li a Bíblia 70 vezes.
Ah, nós lemos, eu li uma vez, lá atrás, já li a Bíblia. A síntese da mensagem é a conclusão. Jesus vive. Prova disto, Ele fala conosco. Se ouvirmos as suas palavras e delas nos lembrarmos, elas nos ajudarão nos testes da vida. E se lembraram das suas palavras. Se ouvirmos, estas palavras nos ajudarão a deixar a fraqueza e a imaturidade espiritual para crescermos espiritualmente. Se ouvirmos, as palavras de Jesus nos fortalecerão para fazer a vontade de Deus e a obra de Deus. A verdade, irmão, de que Cristo está vivo é uma prova de que este livro é a verdade. Cristo está vivo e esta é a grande prova de que a Bíblia é tudo que nós cremos que ela é e que na Bíblia estão todas as bênçãos de Deus que nós precisamos. Se você quer se encontrar com Cristo vivo, abra a sua Bíblia. Obrigado, Senhor, porque ainda que nós não sejamos merecedores de conhecer-te, nem tampouco de experimentar a tua presença divina e maravilhosa, é dessa forma, não com o que merecemos, que o Senhor nos tem abençoado. Então vimos a Ti, Senhor, para declarar mais uma vez um louvor ao Salvador triunfante, ao Salvador glorioso, conquistador da morte, do inferno, do pecado, que pisa na cabeça do diabo, mas também para louvar o bondoso, gentil, paciente Jesus, nosso mestre, nosso discipulador, que nos educa, que nos conduz, que fala ao nosso coração pela palavra. E pedimos, Senhor, fala conosco hoje, fala de novo hoje à noite, quando voltarmos para cá, mas fala conosco a cada dia, no pequeno grupo, na EBD, na nossa leitura diária. Traz, Senhor, versículos à nossa memória para nos ajudar nas horas da necessidade. E nos ajuda, Senhor, a compartilhar esta palavra com aqueles que precisam da Tua palavra. Obrigado, Jesus, porque com a Tua ressurreição, Tu dás a prova desta palavra, deste livro sem igual, desta verdade da qual somos tão necessitados, e pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração todos os dias. Ó Deus, nós assim louvamos, nós assim pedimos, nós assim agradecemos. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, e que assim seja em nome de Jesus. O povo de Deus diz: amém.